Enquanto você fala... Opa. Aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, de onde você estiver nos ouvindo e nos assistindo. Você que vai nos ouvir e nos ver ao vivo, você que irá nos ver amanhã ou depois, ou em outro horário, né? E você que nos assiste em off também, o nosso boa noite, né? Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Este programa vai ao ar direto da cidade de Piraquara, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje, 11 de março de 2024, são 19 horas e 30 minutinhos. A conversa de hoje é com a professora Nancy, que é pré-candidata a prefeita de Pinhais pela Federação Brasil da Esperança, de Pinhais, composta pelos partidos PT, PV e PCdoB. Nancy é moradora do bairro Maria Antonieta desde 1969 e também é uma das fundadoras do PT de Pinhais. Docente permanente do programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, doutora e pós-doutora em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp e é mestra em Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, licenciada e bacharelada em Matemática pela Universidade Federal do Paraná, bacharelada em Direito Unicuritiba, pela Unicuritiba, é advogada, coordenadora do Núcleo de Pesquisa sobre Gênero, Raça e Tecnologia, pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e editora dos cadernos de Gênero e Tecnologia da Universidade Federal do Paraná, presidenta da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero, pela OAB Paraná, né? As próximas entrevistas, amanhã, terça-feira, seria com o deputado Goura, do PDT de Curitiba, que é pré-candidato a prefeito, né, pelo partido lá. Mas, por motivo de força maior, foi cancelada pela sua assessoria e remarcada para o dia 18 próximo, né? Nós enviamos convites também pelo WhatsApp, MSN, e aguardamos retorno de alguns nomes. O atual prefeito de Piraquara, Josimar Frois, do PSD, não deu as caras. Se não vai, diga, ó, não vou, né? E o Goura, já falei, né, que foi remarcado para o dia 18. Mandamos também convite para o deputado Luciano Dutti, do PSD de Curitiba, e ele nos agradeceu e disse que mais para frente participará ou poderá participar de uma entrevista com muito e imenso prazer. E nós agradecemos pelas considerações. E a entrevista com a prefeita de Pinhais, Rosa Maria, do Republicanos, acabou de ser confirmada mesmo para o dia pela sua assessoria, né, e pelo secretário de governo e sua assessora também, Ana Paula, para o dia 13, quarta-feira, às 19h30. E eu digo sempre que este programa foi criado com o quê? Com o objetivo, o intuito, né, demonstrar aos eleitores os nomes, as pré-candidaturas a prefeitos e prefeitas dos municípios de Piraquara, Pinhais e Curitiba. E, claro, as avaliações sobre as falas e as colocações dos candidatos não cabe a este apresentador, cabe ao público, né? Ao admirável público. E hoje, claro, nós vamos fazer a entrevista aí dessa série que estamos fazendo. E você pode participar aí com perguntas, sugestões ou críticas construtivas. Estas serão muito bem e sempre bem-vindas, pois assim elas enriquecem o conteúdo do programa. Boa noite, professora Nancy. Como é que tá? Tudo bem? Tudo legal? Como é que tá essa Pinhais aí? É com você. Enquanto você dá o teu boa noite, eu vou botar uma pergunta aqui já, que enquanto você dá o boa noite, eu vou transmitir também, compartilhar na minha página pessoal. Já emendando. Professora Nancy, o PT faz parte da Federação Brasil da Esperança, que ela é composta pelos partidos que eu já mencionei, PV, PCdoB e PT. A sua indicação como pré-candidata a prefeita de Pinhais, é uma escolha do seu partido, o PT, tão somente, ou ela foi aprovada, discutida, conversada, elaborada, enfim,
pelos partidos da federação ou está na dependência da aprovação? É com você, por favor. Boa noite, Chicão, boa noite, ou bom dia, boa tarde às pessoas que vão nos ouvir. Eu primeiramente agradeço a oportunidade, Chicão, por estar nesse momento aqui, primeiro me apresentando para a comunidade e também com a oportunidade de apresentar um pouco das propostas que a federação tem aqui para o município. O meu nome foi discutido no Partido dos Trabalhadores, o partido que eu sou filiado já há algumas décadas. Tem sido feito discussões com a federação, PCdoB e PV, e ali já está aprovado o nome também como pré-candidata, e atualmente nós estamos fazendo também discussões com outros partidos para uma possível coligação. Então, depende, claro, de uma aprovação, com uma pré-candidatura, mas como nós tínhamos, a princípio, 2 pré-candidatos, né, eu e mais uma pessoa, nesse momento, só eu, a gente definiu que eu estaria representando esses partidos da federação. Então, em relação à federação, está ok. O que a gente tem agora, que é um momento muito de articulação, de busca de apoios, de construção dessa pré-candidatura, a conversa agora são com outros partidos, com os movimentos populares, com pessoas, com lideranças, para a construção e planejamento de campanha, né, ou de pré-campanha nesse momento. Está sem som, Chicão. Amém, apresentador. Deixa eu ver aqui, eu já vou ler alguns nomes que estão participando, mas antes eu vou mandar mais uma pergunta aqui, né? O governo do PT, professora Nancy, ele foi protagonista político e administrativo, né? Em Pinhais por longo período, né? 2009 a 2016. Anteriormente, tinha, claro, representantes na Câmara Municipal, né? E teve o comando da prefeitura, chegou a eleger bancadas com 3 vereadores em 2008, entre eles uma mulher, a vereadora Ivone. Em 2012, o PT repetiu a dose, conseguindo também 3 cadeiras. Em 2016, perdeu uma cadeira, elegeu 2 vereadores. Nas eleições de 2020, ele perdeu espaço na Câmara de Vereadores e também o protagonismo político da cidade, né? E óbvio que na vida político-eleitoral, essas situações elas acontecem por motivos diversos, enfim. É possível fazer uma avaliação, o motivo que levou o PT a perder o protagonismo político-eleitoral nas eleições municipais de Pinhais a partir de 2020? Nós tivemos um quadro político nacional, né, de perseguição aos grupos de esquerda e principalmente do PT. Começa com assim, o golpe em 2016 da primeira mulher eleita presidenta do país, a Dilma, e que, inclusive, todo o processo judicial mostrou que ele era infundado. Então, começa por ali, depois, uma perseguição ao presidente Lula, que claramente tinha a possibilidade de vencer uma eleição. Nessa perseguição, nós tivemos uma prisão injusta de mais de 580 dias, uma polarização e uma perseguição nós tivemos. Quando a gente se pensa em violência política, eu vou lembrar aqui do companheiro que numa festa de aniversário as pessoas invadiram, mas não é um dos únicos casos. Então, nós tivemos um quadro nacional de perseguição política ao Partido dos Trabalhadores extremamente forte, onde imperou o ódio, e nós temos hoje um quadro totalmente diferente. Então, quando a gente pensa na última eleição, aqui de Pinhais, onde nós estávamos em período de pandemia, onde
tinha todo esse quadro nacional de perseguição, de fake news, principalmente em relação ao Partido dos Trabalhadores, porque o Partido dos Trabalhadores é um dos maiores partidos do país. Ele tem um protagonismo grande. Quando a gente pensa no governo do presidente Lula, que é governado aí pelo PT, a gente pensa num país que saiu da linha de pobreza, da fome, nós temos do mapa da fome, nós tivemos um desenvolvimento econômico, social e político extremamente grande, o nosso país voltou a ser um protagonista no âmbito internacional, e quando a gente tem esse quadro de perseguição, isso reflete também em Pinhais, né? Então a gente sempre diz, a gente não joga pedra, né, numa árvore ali, alguma coisa que não dá frutos. E, de fato, essa perseguição repercutiu aqui, porque nós também tivemos, assim, um momento, vou dizer assim, de crescimento econômico, social aqui de Pinhais, a partir de 2009, onde o PT fez a gestão. E nós estamos trabalhando nessa questão desde a década de 80, o PT foi fundado em 1980, mas toda essa organização no Partido dos Trabalhadores, da qual fiz parte, desde as primeiras reuniões para discutir, nós já estávamos organizando o partido, criando propostas para que a gente pudesse trazer políticas sociais para esse município, e realmente houve uma mudança considerável, a gente pode chamar uma revolução nas políticas sociais a partir da gestão do PT. É um dos partidos mais organizados no município, é o único que tem uma sede, nós temos um número de filiados grande, nesse momento, inclusive, a gente tem uma procura de pessoas para se filiar, para que sejam, inclusive, para serem candidatos e candidatas. Então, essa organização do Partido dos Trabalhadores, ela sofreu uma certa influência desse quadro geral, mas hoje nós verificamos, a gente tem o governo do PT, governo federal, e a estrutura mostra novamente que toda aquela perseguição era infundada, e a gente tem uma expectativa muito grande, inclusive, desse reflexo agora, para que a gente possa continuar o avanço de Pinhais, que, de certa forma, muitas pessoas que estavam naquele período acabaram ficando ali na gestão, mas elas não são mais petistas, e de alguma forma, talvez a gente não tenha eleito, mas vou dizer o seguinte, é melhor muitas vezes perder a eleição do que perder os princípios. Então o PT sempre teve como princípio que balizou a nossa questão, a ética na política, a verdade. Então, de alguma forma, a gente, de fato, perdeu. Nós já tivemos a Ivone como presidente da Câmara de Vereadores, nós já tivemos, de forma geral, mais de 10 vereadores e vereadoras, nós elegemos pessoas que também ali na Câmara de Vereadores tiveram uma contribuição significativa para o município. Estamos nesse momento sem ninguém, mas agora a organização tem nos dado assim, sinais de esperança, e essa esperança vem da própria população. Então, a gente começou uma pré-campanha com uma aceitação muito boa. Nós estamos tendo pessoas que se prontificaram a trabalhar com o plano de governo, hoje estão trabalhando para que a gente possa apresentar como a gente vai continuar esse avanço. Nós fizemos uma administração de 2009, 2016, e existe uma Pinhais antes da administração petista e uma Pinhais depois da administração petista. Então, nós vamos agora, com esta campanha, novamente apresentar esse avanço que o PT pode trazer, trazendo bons nomes para candidatos e candidatas para a Câmara de Vereadores. Nós temos, além disso, um plano de governo consistente para dar continuidade para esse crescimento do município. Legal, legal. Deixa eu ver aqui algumas participações, mas antes eu quero pedir para o pessoal aqui, o pessoal que está nos seguindo aí, que pode compartilhar esta live, né? A gente agradece muito por isso. Mesmo você que esteja ao vivo, por favor, compartilhe para que mais pessoas conheçam, né, as colocações, as ideias, as propostas dos nossos convidados e também do nosso trabalho aqui, que não é um trabalho monetizado, tá?
você pode se inscrever também em meu canal no YouTube, que depois eu subo todas as entrevistas que eu faço, eu subo para o YouTube depois, né? Para o meu site também, que é o blog do Chicão, o www.chicãosomavila.com.br, enfim, subo para o LinkedIn, subo para o Twitter, né? Se puder se inscrever no meu canal, eu agradeço muito. E também as perguntas que vocês quiserem fazer para a nossa convidada, a pré-candidata a prefeita de Pinhais, professora Nancy do PT, vocês podem fazer usando a página do blog do Chicão no Facebook, que eu mostro ao vivo aqui, tá? Quero ver aqui algumas participações aqui. Tem esse aqui, comentário. Deixa eu ver aqui. Ó, a Regina Serra, boa noite, está dando uma boa noite para você. O Véri Assis, boa noite, Chicão, boa noite, professora Nancy. Legal a participação de vocês aí. O Alci Antunes Martins, boa noite, abraço, Chicão. E a minha amiga Nancy Estanque da Luz, legal, é isso aí. Anderson Roque, boa noite, Chicão Somavila, boa noite, Anderson, o escritor. Jefferson Araújo Moraes, boa noite, pessoal. Jeff, aqui, boa noite, Chicão. Legal, um abraço para vocês aí todos. O Anderson Roque, boa noite, companheira professora Nancy. Muito legal. Luiz Antônio Fidalgo, boa noite, Chico e professora Nancy. O Luiz Antônio Fidalgo é um compositor, musicista, escritor e poeta aí de Pinhais, mora lá no Conjunto Aquila. Cara bacana pra caramba, um abração. João Carlos Cardoso, boa noite, Nascimentos na Luta. Legal, é isso aí. Isso aí é importante, a participação. Boa noite para todas as pessoas que estão aí, uma honra ter vocês aqui juntos, né? Construindo aí essa nossa entrevista. Legal. O PT de Pinhais também, ele curtiu aqui. Deixa eu ver, Terésio Gabriel Bertoja de Freitas também, curtindo aí a nossa live. Isso é muito importante. Para quem chegou agora aí, eu estou conversando aqui com a professora Nancy, que ela é pré-candidata a prefeita no município de Pinhais pelo PT. E vamos em frente, né? Deixa eu ver. Professora, é possível, você já fez uma avaliação por que ele perdeu, o PT perdeu o protagonismo, né? E como que está o quadro do PT em si, para a disputa à Câmara de Vereadores em Pinhais? Esse quadro, ele está bem formado? Como é que acontecerá a distribuição junto à federação? Quantos candidatos cabem à federação e quantos candidatos o PT poderá lançar, enfim, e o PCdoB e o PV? Nós estamos com um quadro bastante interessante. Agora a gente tem alguns nomes já praticamente confirmados, ainda tem algum tempo, né? Mas o PT, a federação vai lançar chapa completa. A distribuição certamente será um número maior para o PT, né? Então a gente está ainda em discussão, provavelmente 14 nomes, talvez 4 para o PV, 2 para o PCdoB, a gente está ainda organizando, porque é o momento de pensar esses nomes e como que será essa distribuição. Esses números ainda podem ser alterados, mas nós temos um quadro composto de pessoas, lideranças, distribuídas praticamente em todos os bairros e setores, pessoas que trabalham com a discussão, por exemplo, as mulheres que atuam nas comunidades, nessa luta em relação à discussão de gênero. Nós temos companheiros aí que discutem muito essa questão da luta racial, companheiros da área da saúde, nessas discussões. Então, a gente tem uma chapa que nos indica
que a gente pode ter uma boa contribuição com a eleição desses companheiros, com bastante ligação com os movimentos sociais e com as comunidades das quais pertencem, né? Antes de serem eleitos, eles já têm uma contribuição. Então, a gente diria que a chapa que vai ser apresentada, ela é uma chapa de companheiros comprometidos com as políticas sociais, comprometidos com Pinhais, e comprometidos com esse desenvolvimento econômico, social, político do nosso município. Tem bastante... Como é que está a participação feminina nessa federação? Até vou destacar, porque vamos pensar assim em termos de PT, né? PT, ele sempre foi frente na luta em relação à questão da igualdade de gênero e oportunidade de mulheres. Quando a gente olha o quadro de mulheres eleitas, por exemplo, na Câmara Federal, sempre o PT se destaca. Quando a gente pensa, inclusive na estrutura partidária, nós temos uma distribuição igualitária dos cargos. Inclusive, a presidenta do PT nacional é uma mulher, que é a nossa querida Gleice. Isso reflete, claro, no número de mulheres que participam no PT. E hoje a gente tem várias mulheres que vão estar aí junto, compondo essa chapa, para que a gente possa mostrar essa força das mulheres de Pinhais, esse comprometimento, porque as mulheres movimentam o mundo. Né? Elas constroem, sim, existem dificuldades de participação política. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores, historicamente, tem trabalhado para vencer esses obstáculos que tem no mundo todo. E hoje a gente vai apresentar uma chapa bastante consistente, com mulheres também bastante comprometidas com esse processo. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui quem mais que pintou por aqui. Aqui, ó. Eduardo Almeida, boa noite, Chicão, professora Nancy, a todos e todas que estão assistindo. Legal, bacana. Boa noite. Compartilha aí essa nossa live também, é muito importante para que mais pessoas fiquem sabendo aí quem é a pré-candidata, que o PT tem uma pré-candidata a prefeita em Pinhais, né? Então, Nancy, você já deu umas pinceladas ali, mas o planejamento de campanha ele já está pronto, em fase de elaboração, né? Você falou, estão elaborando, estudando. Alguma surpresa, mesmo que você não queira, claro, se for surpresa, não vai contar, mas vai dizer se tem ou não tem, né? Surpresa sempre tem. Uma proposta inédita que vai levantar os cabelos do pessoal. Pô, o PT com essa proposta aí, como é que é? Bem? Olha, nós estamos preparando um planejamento e um plano de governo que vai surpreender, de fato. Então, nós temos companheiros e companheiras dos 3 partidos aí que compõem a federação, já trabalhando no nosso plano de governo, em todas as áreas. Quando a gente pensa nas discussões, tem áreas que a gente vê prioritárias, mas a gente tem que pensar em todas. Vamos pensar saúde, educação, esporte, lazer, a área da administração, a área de obras, mobilidade urbana. E pensando nisso, talvez eu possa dar uma das propostas que a gente tem discutido e que nós consideramos central, que é essa questão mesmo de um ônibus que tenha tarifa zero. A gente vai lançar essa questão. Quando a gente pensa no quanto gasta uma família com transporte coletivo, ele é um gasto extremamente alto, e quanto menos valor a pessoa ganha, mais ela gasta. Então, esse valor pode chegar, muitas vezes, a 15% do rendimento. Quando a gente pensa numa pessoa que está procurando emprego, o valor do transporte coletivo é extremamente alto, e nós precisamos que as pessoas tenham essa mobilidade para que elas possam ter acesso aos direitos.
Então, quando a gente pensa na área da saúde, nós temos a UPA aqui. Como é que se vai até a UPA se você não tem dinheiro para passagem ou coisa parecida? Como é que você vai fazer um exame? Então, essa discussão, inclusive, que a gente fez, muitas vezes nós pensamos na articulação e nessa proximidade com Curitiba, com essa ligação, mas nós queremos também aproximar os bairros, nós queremos aproximar as pessoas de Pinhais. Portanto, voltar a ter circular interno, por exemplo, com tarifa zero, onde as pessoas possam acessar os bairros, estimular o comércio local, porque muitas vezes é mais fácil ir para Curitiba do que sair aqui da Maria Antonieta e ir lá para a Avenida Iraí, comprar alguma coisa. Então, o que a gente quer é fazer esse estímulo. Então, nós temos várias propostas, mas aqui a gente já está lançando essa proposta de tarifa zero, que é uma... E tem outras surpresas, então. Além dessa, tem outras surpresas. Não, nós temos muitas outras surpresas, mas essa é uma, a gente está lançando, e é uma questão mesmo de justiça social. Porque legal. Quando a gente pensa, muitas vezes, e muitos serviços públicos, eles estão localizados em regiões diferentes das cidades, e muitas vezes no centro da cidade. E muitas das pessoas que mais precisam estão nos bairros. Então, como é que eu faço para acessar esse serviço? Quando a gente pensa uma prefeitura mais próxima, uma outra questão é isso. Como é que eu aproximo os serviços, a política das pessoas que mais necessitam? Se algumas eu não consigo levar até a população, eu tenho que facilitar para que a população vá até ela. Então, uma delas é esse acesso, porque quem mora próximo de um centro, ele tem facilidade. Quem mora mais longe, quem é que não gosta de passear, por exemplo, nesse belo parque que nós temos aí, o Parque das Águas, mas quanto se gasta de passagem? Porque se eu não tenho carro, e eu acho que a ideia também não é incentivar essa questão do carro, mas o transporte coletivo, que é muito mais interessante quando a gente pensa nessa questão do meio ambiente, você teria essa possibilidade das pessoas terem espaços de lazer, de acesso à saúde, cursos. Vamos pensar, a gente tem uma biblioteca, como é que a gente acessa esse centro cultural? Levando as pessoas a partir de um transporte tarifa zero, e que já deu certo em muitas cidades, tem muitos estudos apontando a viabilidade, e que nesse momento a gente está fazendo os estudos para apresentar para a população que é viável, que é possível, e que as pessoas têm o direito a isso. Legal, legal. Vamos ver aqui mais pessoas aqui. O Terésio Gabriel, boa noite, parabéns pela entrevista. A professora Nancy, pré-candidata, eleva o nível da disputa em Pinhais. Sem dúvida nenhuma, sempre é bom, né? Sempre é bom mesmo. PT, professora Nancy, representa muito bem o PT, todos juntos e juntas. Tá aí. É isso aí, pessoal. A participação é importante. E eu peço para vocês aí, vocês que estão nos acompanhando, se inscrevam aí no meu canal, O Ponto da Política, que eu tenho que chegar a 1.000 seguidores. Você vê, o YouTube, ele cobra muito, né? Eu tenho que chegar a 1.000 seguidores para fazer um programa desse ao vivo pelo Facebook. Se eu fizesse esse programa aqui pelo YouTube, aliás, ao vivo pelo YouTube, quando eu chegar em 1.000 inscritos no YouTube, estou com 400 e pouco, quase 500. E é interessante, porque o YouTube ele dá outras condições, é outra situação, e é uma oportunidade de alcançar mais pessoas, né? Então, se vocês puderem se inscrever no meu canal, O Ponto da Política no YouTube, é rápido e gratuito, legal? E também para vocês aí, pessoal, compartilharem essa live, para que mais pessoas conheçam as colocações da pré-candidata a prefeita de Pinhais pelo PT, professora Nancy. Então, professora Nancy... Antes que você faça, a gente estava falando em surpresas, mas acho que as nossas políticas públicas têm temas que eles têm que estar em constante discussão e avanço. Vamos pensar aqui na questão da educação.
Então, a educação, e é uma discussão muito, por exemplo, quando a gente pensa no movimento das mulheres lá, o movimento da década de 70, que briga e luta pelo direito das crianças à educação infantil, na época das creches, esse é um elemento que a gente tem que pensar, a gente tem que zerar as filas, né? Quando a gente pensa em educação como prioridade, a primeira coisa é não deixar ninguém fora da escola e ninguém em fila. Então, esse é um elemento, é prioridade. Quando a gente pensa, a gente pode ter elementos surpresas, mas a nossa gestão, ela vai priorizar a questão da educação. Ou seja, isso depende. Priorizar a educação significa o quê? Nenhuma criança fora da escola, né? E isso é um direito, muitas vezes se atribui, olha, não, a gente só vai dar prioridade para isso. Eu fui olhando os editais de convocação, né, chamadas escolares, e lá fala em fila de espera. Então, tem um documento também do Ministério Público do Paraná apontando os municípios que têm defasagem, e em 2022 existiu um destaque, inclusive, para os municípios da região metropolitana, e Pinhais estava lá. Então, quando a gente pensa num país, e num município rico como o nosso, é inadmissível que a gente não tenha vaga para todas as crianças que queiram estar na escola. Então, a educação é prioridade. Quando a gente pensa, o primeiro passo é inserir todas as crianças que buscam, a trabalhar com a questão mesmo de qualidade de ensino, valorização dos docentes, né, que é algo que a gente sempre pensa, ter um plano de carreira, essa discussão junto com docentes, não só docentes, mas trabalhadores da área da educação, porque a educação se faz com vários profissionais, então tem que se pensar nessa estrutura, e pensar também nessa estrutura material. A gente tem bibliotecas que suprem a necessidade. Os prédios, como estão? Nós temos a necessidade hoje de uma educação integral, e hoje a gente vai trazer fortemente essa discussão no nosso plano de governo, o direito à educação integral, inclusive porque quando a gente pensa em direito à educação, tem que ter vaga para as pessoas que querem educação integral, construção de novos prédios, mas também esse cuidado com os antigos. Nós temos escolas bastante com décadas aí, né? Então, todo esse cuidado, a pergunta é, nós temos o que fazer, né? Então, a gente está fazendo todo esse levantamento de questões prioritárias, a gente vai colocar isso como prioridade. Outra questão que é prioridade, sempre foi para o PT, a questão da saúde. Nós começamos uma pré-campanha e a gente já recebeu inúmeras questões e reclamações dessa área. A gente sabe que a partir da gestão do PT, a saúde avançou muito, mas é inadmissível, de fato, que a gente não consiga atender num tempo necessário e que não se amplie esse tratamento. Vamos pensar, a gente tem, por exemplo, políticas do governo federal aqui sendo implementadas. Vamos pensar lá no Mais Médicos, se for o caso, a gente tem que ir atrás mais disso, tem que fazer concurso para enfermeiros, para agentes comunitários, então a gente tem que pensar nessa estrutura, porque muitas vezes a gente pensa, como é que a gente atende a população? A gente pode criar vários mecanismos, né, de fila. A gente observa assim, agora tem uma inovação, tem um placar para que você acompanhe a fila. Isso não resolve o problema do atendimento, que tem que ser um atendimento completo, as pessoas têm que fazer os exames no município onde elas vivem. Então, é inadmissível que a gente tenha que sair do próprio município para fazer exames simples. Né? Então, e o hospital está saindo, já lançaram a fundação lá no hospital? Como é que é? Então, a gente tem essa questão que eu acho que é extremamente importante que se tenha um hospital pelo tamanho do município, pela importância econômica, social que tem o município de Pinhais, no Paraná. É importante que a gente tenha um hospital grande que faça esse atendimento, de fato, você está aí dizendo que é 100% SUS, e que possa, mas isso também ele não dará conta de tudo. Então, nós temos que ter parceria com outras clínicas, nós temos que ter equipamentos nos próprios bairros, porque tem exames simples que
poderiam ser feitos ali, remédios pelo número da população de Pinhais, a gente não precisaria encaminhar algumas pessoas para buscar bombinha, para quem tem problema respiratório lá em Curitiba. Então, tem muito a avançar. Quando a gente diz um plano de governo vai ter muita surpresa com propostas novas, mas a gente está resgatando os direitos fundamentais do ser humano, que é a educação, que é a saúde, o próprio direito à alimentação. A gente tem que pensar, existem ainda pessoas no nosso município que passam fome, certamente. Então, foi lançado agora recentemente um programa para as pessoas em situação de rua, que a gente acha que tem que avançar mais ainda. A gente sabe que muitas pessoas nesse município, eles sobrevivem pela solidariedade das comunidades. Então, nós temos que pensar como resolver essa questão, porque num país rico como o nosso, é impossível que se pense em um país que pessoas passem fome. E pensando aqui, eu tive uma visita, por exemplo, na comunidade Graciosa, que tem uma questão ainda de discussão, de regularização. Pinhais tem famílias, dezenas de famílias, que não têm acesso à água e luz. Então, quando a gente pensa, tem muitos problemas. Nós crescemos e o crescimento também gera desigualdades sociais. Eu acho que tem emergências que nós temos que resolver. Então, o que está se fazendo agora é levantamento dessas emergências para que a gente possa, de fato, caso a comunidade, primeiro caso, eu seja candidata e o PT e a federação possa chegar à prefeitura, resolver as questões emergenciais. Nós temos obras paradas há muito tempo. Esse viaduto aqui, que eu moro na Maria Antonieta, ele foi resolvido, o sentimento é que ele não foi acabado. Para quem passa por aqui é muito bonito, mas para sair do bairro não se resolveu o problema. Então, nós temos que discutir com um quadro extremamente de pessoas dessa área da engenharia, pensar uma saída daqui, porque é extremamente difícil de entrar e sair no bairro. E as ruas ficaram de entrar e sair ficaram difícil. Não tem calçada, não tem um sinaleiro, Então, parece uma obra que ficou inacabada. Quando a gente pensa numa obra, a gente pensa na obra e também no entorno das pessoas. Então, essa preocupação com o ser humano é extremamente essencial para nossa, digamos assim, para o nosso plano de governo e para uma gestão que a gente chama uma gestão da frente da esperança. Esperança é isso, né? Esperança é pensar no futuro, é pensar em dignidade de vida para todas as pessoas, e a gente tem que ampliar muitos programas. Se tem muita coisa que começou na gestão, com o gestor do PT, ele não se ampliou. Eu estava vendo dados, por exemplo, no cursinho pré-vestibular. São mais de 600 pessoas inscritas, e praticamente são 100 pessoas ali só no período noturno. Então, imagina uma gestão que tem a oportunidade de proporcionar educação para mais de 600 jovens que dizem que querem estudar, e digamos, essa gestão não aproveita essa oportunidade. Então, há muito que avançar, e eu diria assim, muito ampliar, porque tem muitos programas interessantes, mas é essa ampliação para que chegue em quem realmente necessite. Quando a gente pensa em direitos das pessoas, se tem uma pessoa que não tem direito, ele não está completo ainda. Então, se tem uma pessoa, se tem uma mãe, se tem um responsável que procura a rede pública para deixar o seu filho, a sua filha na creche, e ainda não consegue no local que deseja, muito mais vezes próximo de casa, ou que não consegue vaga, que tem que ficar no mês, nós não conseguimos ainda resolver essa questão do direito à educação no nosso município. Então, há problemas. Legal. Deixa eu ver aqui, muito... Eu sempre... Eu converso com os meus entrevistados, depois, talvez no final de semana eu faço cortes e coloco
alguns cortes também, é um novo programa que eu estou, novo software aí, né? E vocês também do PT, como dos outros que já fizemos entrevistas aqui também, quiserem fazer cortes e postar, fiquem à vontade, tá bom? Deixa eu ver aqui, quero ver se aqui é o PT, já foi. Esse aqui, ó. Ô, Sidney, boa noite, Cão, Soma Vila e professora Nancy. Ela chega para elevar o nível da disputa em Pinhais, que vive um marasmo político e de políticas públicas sociais, diz aqui o Sidney Tanan. Tem aqui a participação que curtiram aqui a Irene Grokotsky, o Sidney Tanan e a Rose Maria Leite. Legal? Então, tá bacana. Vamos para frente aí, que estamos com quase 40 minutos, né? E deixa eu ver aqui. Na caminhada, Nancy, a gente sabe, né? Que numa caminhada, uma disputa eleitoral, a preparação é importante para evitar frustrações, surpresas durante o processo eleitoral, né? E ela exige o quê? Análises e reflexões sobre os seus adversários. Evidentemente que hoje o maior adversário e não o inimigo é a atual gestão, porque todos os pré-candidatos e depois os partidos que estão nessa luta, que vão entrar nessa luta, vão querer a cadeira de quem está lá. Qual a análise que você faz sobre o desempenho da atual gestão de Pinhais? Uma pergunta bem interessante, né? Porque, primeiro, nós temos uma gestão que teve uma quebra, né? Então, e essa quebra, claro que impacta na continuidade das políticas públicas. Então, já de antemão, a gente diz que, em caso de uma eleição, acho que é extremamente importante esse compromisso com a comunidade, com Pinhais, de terminar a gestão, né? Porque essa quebra modifica, né? Então, você tem um período de 2 anos com uma prefeita, depois altera. Então, acho que isso eu diria assim que dificulta a continuidade, mesmo que seja o mesmo grupo, ele dificulta. Então, eu acho que esse compromisso é necessário das pessoas que se prontificam e que dizem, nesse momento, que a prioridade é Pinhais e as políticas públicas daqui. Então, eu vejo que existiu essa quebra. O fato de ter, por exemplo, talvez uma Câmara de Vereadores que apoia, pode ser bom como pode ser ruim. Então, uma gestão que muitas vezes não recebe críticas, por isso que é importante uma oposição forte, ela não cresce, porque nós crescemos sim a partir dos elogios, nós crescemos também a partir das críticas que nos mostram. Então, eu vejo que tem uma gestão que tem uma propaganda muito bonita, ela mostra muitos elementos, e muitos elementos tem, de fato, mas há necessidade de apontar, e a gente cresce apontando onde estão as falhas e trabalhando. E eu diria assim que não há esse trabalho. Como a gente pensa, quando a gente vive aqui nos bairros, a gente vê que a gestão e aquilo que a gente deseja, e o que eu desejo, muitas vezes. Vamos pensar numa coisa bem simples, a questão mesmo de embelezamento dos bairros. Aquilo que a gente vê na região central, a gente não vê nos bairros. Pergunto assim, será que só quem mora próximo de alguns locais gostam de flores, de embelezamento? Não. A cidade inteira gosta de uma cidade bonita, a gente gosta, tem lugar mais bonito para passear aí que os nossos gostam, a gente precisa ter também isso nas praças nossas, Então, nós precisamos ter esse cuidado com todos os bairros. Eu verifico que isso não ocorre, não ocorre esse cuidado que muitas vezes a gente mostra. Tem algumas, a gente tem, por exemplo, experiências de hortas comunitárias que ocorreram e nasceram na gestão do PT, mas elas não se ampliam. Então, nós temos que, quando a gente pensa
nessa administração atual, ela não deu conta de levar esse serviço público, que são os direitos fundamentais, para os bairros e para as pessoas. Não deu conta de resolver o problema da saúde, porque as pessoas reclamam que não conseguem ter acesso, não conseguiu resolver problemas básicos de uma administração, problemas essenciais. Uma gestão tem que se basear no ser humano, né? Então, eu acho que tem realmente uma gestão que tem alguns pontos, inclusive porque originou-se do PT, e vamos pensar, tem inclusive uma contribuição extremamente grande até do governo federal. Quando a gente pensa em investimentos nesta administração do governo federal, só em 2023, Pinhais recebeu 117 milhões para obras. Então, há um crescimento, mas há uma participação. Quando a gente pensa aí, por exemplo, em Bolsa Família, o governo federal contribui com 7 mil famílias, gerando renda, e essa renda muitas vezes vai em benefício local também. A questão, por exemplo, farmácia popular, nós temos a questão do Bolsa Atleta, que nós temos 3 atletas, a Minha Casa Minha Vida, tem, por exemplo, algumas políticas, por exemplo, a prefeitura anuncia um programa de formação para o empreendedorismo feminino, mas muito ele está baseado nas Mulheres 1000, do Instituto Federal, que é um programa do governo federal. É claro que tem uma parceria, né? Então, eu diria assim que a gestão municipal, considerando, inclusive, os dados oficiais em relação à economia do município, nós podemos avançar muito mais, né? Então, a gente tem que ter programas mais sólidos de formação, nós temos que resolver problemas básicos, né? Então, há necessidade de avançar. Quando eu penso nessa gestão aqui, eu diria que há possibilidades de muitas coisas e que não foram feitas, né? Então, tem deixado a desejar em muitos pontos, e pontos essenciais para a população. Está sem som, Chica. Caramba, agora estou ao vivo. É o seguinte, e em relação à Câmara de Vereadores, como que está a atuação da Câmara de Vereadores em relação à gestão? Se a gestão tem algumas falhas, como você está apontando, ou necessita melhorar, digamos assim, em algumas coisas pontuais, aí, situações pontuais, a Câmara de Vereadores fica inerte, fica dando bom dia, boa tarde, boa noite lá, ela tem proposta, cobram da gestão ou não? Acho essencial, né? Eu diria assim que os vereadores, atualmente só tem uma vereadora eleita, que é importante essa diversidade, essa questão mesmo da participação, uma Câmara de Vereadores só tem uma mulher, tem problema na democracia do nosso município, né? Porque quando a gente pensa no número de eleitores e eleitoras, nós temos um número muito próximo, mas nós temos mais mulheres. Como que a gente pode ter uma representação que é basicamente masculina lá? Ou seja, quando a gente vai pensar quem é que vai fazer a representação da mulher de Pinhais, levando as questões, talvez isso reflita, né, nas políticas. Porque nós precisamos dessa representação. Quando a gente pensa assim, a representação da população negra do município, não estou questionando a atuação a princípio, mas estou dizendo a nossa representação, ela não está de acordo com esses processos democráticos que precisa da representatividade do povo. Quando se pensa que ele não tem a representação de todos os bairros, eu acho que, claro, o vereador é do município, mas muitas vezes esse vereador acaba levando as demandas do bairro que ele está mais próximo. Então, o bairro que não tem um vereador eleito, ele sofre com esse tipo de coisa. É necessário uma fiscalização, sim, é necessário uma Câmara de Vereadores forte, para que a gente possa avançar. E muitas vezes não ter uma oposição forte, isso indica avanços mais lentos no nosso município.
A gente sabe que as pessoas eleitas ali estão trabalhando, mas a gente precisaria, numa próxima gestão, avanços. Eu vou dizer claramente, nós precisamos ter uma representatividade maior das mulheres, nós precisamos ter uma representatividade da população negra, nós precisamos ter representatividade dos grupos sociais, para que a gente possa dizer, olha, as políticas vão avançando. Fico pensando, por que será que só agora a gente tem um Conselho de Promoção da Igualdade Racial? Os vereadores ali deveriam estar cobrando para que isso avançasse, porque o fórum que discute essa questão está instaurado há muito tempo, desde o período do PT, e a gente sabe que essa questão, quando a gente pensa em igualdade, quando a gente pensa em avanço, nós temos claramente que avançar nas políticas em relação às mulheres, em relação à população negra, em relação à população em situação de rua, em população em vulnerabilidade social. Então, a gente precisa também de representantes, e eu digo para uma nova gestão ali, para uma nova Câmara de Vereadores, que tenham essas representações e que levantem essas causas tão importantes, não só para o município, mas para o nosso país. Então, esse avanço e a redução da pobreza, a redução das desigualdades sociais, ele depende de uma Câmara de Vereadores forte, mais igualitária. Então, eu diria assim, que é necessário, sim, que nós tenhamos um grupo maior e mais forte, nesse sentido, inclusive, de oposição. E hoje, essa oposição, ela não é grande. Veja, o PT teve um papel extremamente importante quando esteve lá, e o PT sempre teve oposição, Então, a gente vê que tem importância. Trocando em miúdos, desculpe, a Câmara de Vereadores em Pinhais, sendo objetivo, tem que ter uma renovação, uma grande renovação, é isso? A gente precisa, veja, a política a gente tem que fazer essa renovação de grupos de pessoas. Claro, tem um conhecimento, muitas vezes, que a gente tem que avaliar, mas há necessidade de renovação permanente dos quadros políticos para que novas ideias venham e a gente possa avançar naquilo que a gente está parado. Então, quando a gente pensa em questões básicas, tem muita questão que está parada, tem que avançar. A renovação é extremamente importante para o processo democrático e para que a população receba esses serviços, esse trabalho que tanto precisa, e que muitas vezes não se vê como importante. Ou seja, quem é que está brigando, por exemplo, para ampliação de vagas nas creches? Muitas vezes, esse não é só um trabalho das mulheres, não, mas muitas vezes são as mulheres que brigam para isso. Então, nós temos que ter pessoas com causas distintas lá para que a gente possa avançar. Legal. Deixa eu ver aqui mais uns comentários aqui. O Jefferson Araújo Moraes, o que a professora Nancy pensa em relação aos processos de frente ampla pelo Brasil e como pensar esse processo para o município de Pinhais, analisando os movimentos nacionais Lula 3, ou mesmo em Curitiba, Dutti e Goura, que visam o isolamento de Bolsonaro. Aí tem mais aqui o Joãozinho Ribeiro. Um abraço aí, Joãozinho Ribeiro, vereador e radialista e apresentador de programa de TV. Professora Nancy está preparada para ser prefeita de Pinhais, diz ele aí. Rosemaria Leite, a política de Pinhais tem que renovar, diz aqui. Professora Nancy, chegamos aí a 53 minutos. O que te motiva? Qual o motivo? Por que você colocou o seu nome à disposição da escolha da Frente Brasil da Esperança para ser prefeita, para concorrer ao cargo de prefeita de Pinhais? O que te motiva? Além de tudo que você falou, o que te motiva? Tem alguma coisa em especial? Tem muitas perguntas, eu acho que devem ser feitas para quando a gente vai assumir. A primeira coisa a gente tem que deixar as nossas pretensões individuais de lado.
Então, assumir uma candidatura, uma pré-candidatura nesse momento, ele significa assumir um projeto coletivo de avanço, significa a representação, a princípio, de uma frente, e depois uma representação das pessoas que mais precisam. Então, o que me motiva é o seguinte, é poder, algum dia, dizer o seguinte, olha, nós sonhamos juntos por um município onde as pessoas caminham com segurança, sem medo de andar pelas ruas, ou seja, nós temos que avançar na segurança preventiva, onde as pessoas têm acesso a livros mais perto da sua casa, como docente, eu tenho sonho, sim, em vez de a gente estar discutindo prisões, a gente está construindo escolas, e não é claro, prisões não é um município, mas sempre que a gente abre escola, a gente está fechando possibilidades da nossa juventude estar se envolvendo com drogas, a gente quer abrir muitos espaços de lazer, de esporte. Então, pensar e sonhar e ter esperança de um município que cresce, porque nós somos um dos municípios, digamos assim, promissores, nós somos um município do futuro, ele cresce grandemente. Então, o que me motiva talvez seja um sonho de que a gente possa construir um município com muito avanço social, principalmente, porque não adianta fazer uma administração pensando muitas vezes em questões de propaganda pessoal. O que me motiva é a construção de um projeto coletivo que vai viabilizar o direito às pessoas nesse município, o direito de viver sem violência, viver e ter a possibilidade de educação, saúde, lazer, cultura, extremamente importante, a importância da cultura no nosso município, desenvolvimento do meio ambiente, nós temos um município assim que é protagonista nessa área, a gente tem muito que avançar. Então, se eu me disser, o que me motiva? Eu acho que me motiva o sonho coletivo, esse sonho que nós estamos construindo juntos, juntos e juntas ali no nosso, primeiro no PT, pois numa junção de partidos extremamente sérios, como PT e PCdoB, e quem estiver junto nesse projeto, que a gente está agora em negociação, convidando pessoas para que venham sonhar juntos e fazer essa construção conosco, construção de um plano de governo e construção de um município onde tenha espaço para todas as pessoas, onde a gente consiga se desenvolver e ser muito feliz aqui nesse município. Ou seja, eu tenho muito orgulho de estar morando aqui há 54 anos. Eu acompanhei todas as mudanças do município, desde que eu cheguei aqui. Eu acompanho, sei, eu consigo valorizar cada uma delas, e a gente sabe que o PT também consegue valorizar, e a partir de todos os avanços, a gente consegue, com um grupo extremamente comprometido com a questão coletiva, avançar mais. São algumas das motivações, eu diria assim, que a gente tem muita esperança no coração, um grupo extremamente comprometido, e sabe que ao lado do nosso presidente Lula, que já tem contribuído muito com o município, tem deixado, assim, tem trazido muitos recursos para cá, nós conseguiremos avançar muito mais e construir uma sociedade de igualdade e justiça social. É isso que é um dos meus motivos para me colocar à disposição, a princípio, do partido, da federação, e eu diria que me colocar à disposição de um trabalho incessante, diário e contínuo, para que esse projeto se realize aqui no município. Legal, legal, legal. Chegamos a 58 minutos, temos 2 minutinhos ainda para suas considerações finais. Nas minhas considerações finais, eu quero parabenizar aí
o município de Pinhais por seus 32 anos de existência, pelo seu aniversário, a cada um que mora nesse município, que ajudou a construir. Muitas vezes a gente imagina que a construção do município se faz apenas pela administração municipal, mas nós sabemos que o município se construiu com muitas mãos, com muito empenho de pessoas que muitas vezes ficam invisíveis, muitas vezes não fazem parte da administração, mas no seu trabalho diário, são as mulheres que estão ali trabalhando no seu dia a dia, levando seus filhos para a escola, trabalhando, os homens, as mulheres, as artesãs, os artesãos, os artistas, as pessoas que ousaram sonhar por esse município e criar muitos projetos que buscam apoio. Então, eu quero dizer assim, do meu orgulho por esse município, que foi construído com muitas mãos e com muito amor. Então, parabéns ao povo de Pinhais por essa construção belíssima que fez. Esse é o mês da mulher também, eu finalizo parabenizando todas as mulheres que ousam lutar e constroem também um país diferente. Então, eu gostaria também, para finalizar, agradecer, Chicão, e todas as pessoas que contribuíram com perguntas, com questões aqui para o nosso debate, e dizer que é extremamente importante esse veículo aqui, Chicão, porque as pessoas precisam saber quem são os seus representantes. Não dá para representar sem que os representados participem. Então, é extremamente importante esse momento onde a gente vai contar o que nós pensamos para que a gente possa sonhar juntos. Deixo aí um abraço para cada uma, para você, e para cada pessoa que participou, e para cada um que mora nesse município aqui, belo, nos seus 32 anos de existência. Legal. Então, agora, antes de eu encerrar aqui, vamos fazer aqui uma banca de modelo que eu vou printar para depois subir para o meu site, para o YouTube, para tudo. Legal? Vamos lá. Legal. Beleza pura. Muito bem. Eu agradeço. Opa, tem mais uma participação aqui. Tem alguém falando alguma coisa aqui. Mariana Martins, fico muito feliz em acompanhar essa candidatura, pré-candidatura, crescendo pelo município aos poucos. Precisamos ocupar espaços de Pinhais e olhar para alguns desses que há muito estão abandonados. Tá certo? Aí a Mariana. Obrigada, Mariana. Legal, pessoal. A gente agradece a companhia de todos vocês aí, Espero que tenham gostado e que tenham entendido e com certeza entenderam o recado da nossa convidada e pré-candidata a prefeita de Pinhais, professora Nancy. Ela é do PT. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a você, Nancy, e agradeço muito. Um abraço, obrigada por tudo. Por ter aceitado participar desta live. Dia 13, vou entrevistar a prefeita de Pinhais, Rosa Maria de Jesus Colombo, dos Republicanos. Um abraço a todos.